família. Sejam todos bem-vindos ao canal Resenha de Cego. Que Deus abençoe a todos. A resenha de hoje é um bate-papo que o Isael participou, no podcast Movimento em Foco, com fisioterapeutas Rafael e com o Franco. São 2 episódios. Fique agora com o primeiro episódio. Sem mais delongas, bora pro podcast. Senta que lá vem a Resenha de Cego. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Hoje com o tema Corrida e Deficiência Visual. Estou aqui sempre com ele, fisioterapeuta Franco Chamorro, e o nosso convidado da vez, Isael Vieira. Seja muito bem-vindo, Isael, ao nosso episódio especial sobre esse tema tão importante. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui essa noite. Deus abençoe. Muito obrigado, Franco, Rafael, que é uma pessoa que logo mais irei falar um pouquinho dele, que é uma pessoa muito especial, que cuidou de mim. E estou aqui falando com uns fisioterapeutas e massoterapeuta, falando de massoterapeuta para fisioterapeuta. É isso, somos todos da mesma área. Isso a gente vai ter que falar com mais detalhes. Não estava previsto no nosso script aqui, né? Você não sabia, né? Eu acho que eu sabia porque eu já vi alguma coisa de postagem e tal, mas eu não me atentei. Não lembrava. Não me lembrei. Isael, vamos terminar de te apresentar. Então, Isael Vieira, que é corredor, youtuber, tem um canal do YouTube Resenha de Cego. Isso. E o que mais? Resenheiro. E massoterapeuta, resenheiro. Massoterapeuta, resenheiro até umas horas. Isso mesmo. Hoje a gente vai testar esse nível de resenha. Eu faço um pouco o que vocês fazem também em relação à massoterapia, né? Cuido da vida dos outros. Os fisioterapeutas também cuidam bastante, né? Cuida sim. É isso. E hoje então a gente vai conversar sobre corrida e deficiência visual. A gente vai trocar uma ideia sobre a história do Isael, né? Enquanto corredor, ele vai contar um pouco pra gente aí de como que ele passou aí até a corrida como principal esporte. E assim, permear sobre o assunto, né? Do esporte como ferramenta de inclusão para as pessoas com deficiência, inclusão e participação social. A gente quer entender exatamente que tipo de mudança que acontece, né? Pro atleta que não tem a visão, né? Enquanto um sensor, né, importante, né, para o controle dos movimentos. A gente que é da área da físio, né, a gente se interessa bastante por isso, por entender controle de movimento, e dentre ali os sensores a visão é bem importante. Aí, como é que faz, né? Essa é uma pergunta que a gente vai querer saber. Quais as adaptações necessárias do esporte? Enfim, muitas das adaptações necessárias do esporte, a gente vê também a necessidade de adaptações na vida mesmo, né? Não só no esporte. Então a gente vai conversar sobre isso. Isael, vamos lá, vamos começar esse papo. Como você... Conta um pouco da sua história. Como você se encontrou na corrida? A corrida foi sempre o esporte principal? Como que foi isso? Não, a princípio a corrida não foi o esporte principal. Eu comecei praticando natação, nadava muito bem, porque quando eu fiquei cego eu morava em Mongaguá, no litoral de São Paulo, e frequentava muito cachoeira, praia, rio lá, e quando eu vim para São Paulo tive a oportunidade no esporte de conhecer a natação, só que lá na cachoeira, na praia, já era uma natação amadora. Aqui já começou a aperfeiçoar mais assim com o lado do esporte mesmo. Com qual idade você ficou cego, Isael? Fiquei cego do olho direito com 14 anos e com 20 do olho esquerdo. E meu irmão mais velho ficou cego dos 2 olhos com 12 anos. Glaucoma congênito, a patologia. Tá. Isso é algo interessante da gente em algum momento entrar, porque faz total diferença, assim, né? O momento, se é algo congênito ali, de já não ter a visão como sensor desde o nascimento, ou se é algo que foi adquirido ao longo do processo aí, seja por um trauma, por uma patologia, né? Você vai poder falar muito sobre isso por experiência própria. Sim. E por ter amigos também nessa história toda, né? Amigos corredores, outras pessoas que talvez não sejam também, né? Exatamente. E em relação a isso que você falou, eu adquiri a deficiência, né? E a minha adaptação à deficiência
foi um processo bem difícil, também vou falar falar um pouco sobre isso. E sobre o que o Rafael falou, eu meio que faltou uma etapa, eu falar sobre o futebol de 5. Assim que eu saí da natação, eu fui pro futebol de 5 primeiro, que são 4 deficientes visual na linha e o goleiro que enxerga. E ele que dá o comando, onde que é a direção do gol, ele que orienta o time. Então o goleiro tem que enxergar. Então, a bola tem som também, tem um né? guiso. E eu joguei acho quase um ano futsal, depois que comecei a me machucar muito, porque eu sou muito estabanado, e dava muita cotovelada e tomava também, e canelada, me machucava muito. Violento. Mais ou menos, assim. Competitivo. Tipo o Lugano, quando eu joguei que tinha no São Paulo, que era eu ia bem... usar o Felipe Melo como ele exemplo, também, cara. assim, era só o pé bem baixo, na altura do peito, assim, pra arrancar a cabeça, a bola redonda, achava que a cabeça também era a bola. Então era um futebol bem delicado. Então, devido a eu me machucar muito, aí eu me encontrei no atletismo. Fui apresentado pro atletismo através de outro cego, o Smil, que infelizmente morreu no período da pandemia, mas foi um cara que me ajudou muito, muito mesmo. Aí eu conheci o esporte, o atletismo em Santa Amaro através do professor Adivaldo, que é um professor maravilhoso, que foi ele que aprendi muito com ele. Essa transição do futebol pro atletismo foi em que época? Mais ou menos, assim, só pra gente ter uma noção de linha do tempo. No final de 2003. Então, já vou completar 20 anos já praticando esporte. E continuo correndo, né, de teimoso ainda. E para manter a saúde e para atrapalhar quem tá correndo lá também. Brincadeira, a gente ainda brinca um pouco ainda na corrida, dá para brincar ainda, além de atrapalhar. Inclusive, depois a gente vai falar, esse fim de semana você correu, né? Você teve tribuna, né? Exatamente. Uma resenha um pouquinho pra frente. Tá isso. legal. Então, assim, na sua história, um dos olhos perdeu a visão total com... quando você falou? 13 anos? Não, foi mais pra frente. 14 de 13 para 14. 13 para 14 e o outro com 20. 20 para 21, eu falo um período bem diferente do outro, de um ano para o outro, porque assim, é tão difícil definir para mim, porque é uma coisa meia doida, assim, meia louca, porque eu perdi a visão e eu perdi a noção de quando eu perdi, porque eu queria um colinho d'água de novo, taqueado. Tá aí. Tá aí. Eu só tomar um golinho aqui. Fica à vontade. Eu perdi a noção de quando eu perdi a visão, porque eu tinha dia que eu tava vendo, aí passava 2 dias sem ver. Daqui a pouco eu voltava a enxergar de novo, tanto de um olho quanto do outro. Aí depois, quando eu fiquei cego mesmo, eu ainda tinha a visão psicológica. Que eu achava que tava vendo as coisas, e quando eu dava aquela cabeçada servida na parede, não tô vendo. Aí umas coisas bem desastradas assim. Eu saía com a bicicleta na rua e do nada minha vista escurecia, eu passava por cima do concreto dos caras trabalhando no meio da rua assim. Os caras ficavam assustados achando que era pegadinha. O que esse louco tá fazendo? Aí eles gritavam comigo falando: o que você tá fazendo? Tá louco? Não tô louco, tô cego. Era só o cérebro produzindo, exatamente, né? Produzindo imagem, né, cara? Exatamente. Ele completando, provavelmente é. aquela história de você ficar ali transitoriamente sem ter a informação, ele vai completando, né? Muito doido. É doido muito mesmo, doido. né? E, cara, eu fiquei curioso com o seguinte, você falou que tem um irmão, você tem quantos irmãos? Eu, atualmente, nós éramos em 6, somos em 4 agora. Um deles, o mais velho, que é deficiente visual também, que perdeu a visão com 12 anos, morreu há 4 anos atrás. E ele ficou cego com 12 anos dos 2 olhos. Porque a minha curiosidade era essa, no sentido de, tendo um irmão que ficou cego antes de você, como que era a expectativa em relação a alguma coisa assim? Já tinha algum pensamento de como poderia ser, alguma coisa assim ou não? Tinha, que tanto é que psicologicamente eu já sabia que um dia, e os médicos mesmo falavam pra mim. Então, infelizmente, a tendência é você perder, porque o mesmo glaucoma que está em você é o que o seu irmão perdeu a visão. Então, mais pra frente, a gente não vai ter, por enquanto, dá pra ir contornando. As medicações foram melhorando, as coisas foram se atualizando, mas infelizmente eu cheguei a ser operado com 17 anos
tinha parado de estudar, voltei a estudar depois dessa operação. Então, durante esse período aí foi um período bom. Aí ele me orientou, você tem glaucoma, catarata e miopia. E descolamento de retina, que é o mais grave. E devido ao descolamento de retina, você não pode fazer movimento brusco. Então você não pode ir para a cachoeira, não pode fazer as aventuras que você faz, pular do rio e jogar futebol. Era goleiro, jogava no campo de areia, futebol society, né? Não lembro direito. Mas eu sei que a gente jogava descalço no campo de areia e eu era goleiro. E você não vai poder fazer isso. Aí entrou num ouvido, saiu no outro, e eu queria aproveitar o máximo que eu tinha aquele momento enquanto estava vendo para... Passava isso pela sua cabeça, né? Tipo... Já que eu vou ficar Já que eu vou ficar, deixa eu aproveitar enquanto... Exatamente. Aí, por mais que houvesse o risco, e o risco de ficar cego até mais cedo do que o previsto, né? Exatamente. E confesso que eu não me arrependo, não, porque eu vivi. Pô, muito legal esse relato. Vivi mesmo, intensamente. Caramba. Fantástico esse relato. Isso, eu fico imaginando como que fica construída essa memória, sabe? Porque deve ser algo que fica com um sentimento e com um carinho muito grande e uma memória não só do ponto de vista da memória, mas afetiva, assim, né? Com Exatamente. todo o significado que tem. Com certeza. E, Israel, vamos lá. Além de corredor, você contou um pouco da sua história, do seu envolvimento com o esporte até antes da corrida e, enfim, quando você foi pro atletismo também. Eu quero saber mais sobre o atletismo. Quero saber se foi logo pra corrida de rua, se você fez treino em pista no começo, como é que foram as suas primeiras adaptações aí dentro do esporte. E uma outra pergunta, eu tô antecipando ela talvez, mas o seu trabalho hoje, você trabalha com o que também? Se quiser começar por uma ou outra, fica à vontade. Tá legal. No atletismo, eu comecei na pista mesmo e participava de competições do Campeonato Brasileiro, viajei para Minas, para Curitiba, Ribeirão, viajei para vários lugares competindo e foi uns momentos espetaculares mesmo assim, da minha vida e fazia pista e rua ao mesmo tempo. Porque a pista a gente usava para fazer os longão de domingo e era tipo acrescentava no treino para participar da corrida de pista. Então foi muito legal durante esse período. E na pista, que distância você fazia? Tinha alguma específica? Então, eu comecei... É até um complexo bem grande, né? Assim, eu vou só voltar um pouquinho a falar da natação, que eu comecei no esporte, porque eu tinha asma e sofria de asma. E durante a natação, eu não consegui conciliar o atletismo, a natação, e nessa época apareceu até uma escalada. Comecei a fazer muita coisa ao mesmo tempo, né, de esporte. Aí me apaixonei pela corrida, eu falei, é aqui que eu quero. E eu ficava imaginando, eu andando, eu cansava. E agora, para correr? Eu tinha que usar bombinha de asma quase que sempre. Quando eu fui para uma competição em Ribeirão Preto, eu levei um inalador portátil, ponha na tomada e o pessoal querendo dormir, eu... barulho lá, todo mundo vai dormir não, espera aí, só fazer um pouquinho Você aqui, pegar... atrapalhando o sono dos outros. Essa era a sua tática, pode falar. Exatamente. Aí quando a gente ia dar um rolê lá na cidade, eu ia correr, ia competir de alto rendimento. E o pessoal foi dar um rolê no centro da cidade, eles tinham que parar e me esperar, porque andando eu me cansava. E no outro dia era competição. Só que não sei o que acontecia, que aí no outro dia vinha uma inspiração, não sei da onde, e o trabalho que era feito durante o aquecimento, o professor junto com a gente, o professor Edivaldo nesse período, que ajudou muito. Aí, com o trabalho que foi sendo feito por ele, eu fui me recuperando da asma aos poucos. Nem sei o que é isso mais na minha vida, graças a Deus. Então, nesse período aí, foi muito bom a parte de eu ter posto na cabeça que eu queria aquilo, não faltava nos treinos, então foi maravilhoso. Qual era a sequência da pergunta? O seu trabalho. Tá. Sua ocupação hoje também. A minha ocupação atualmente é como massoterapeuta. Certo.
Eu atuo com a massagem freelance e no hospital eu atuo também. Você trabalha no hospital? Isso. Eu trabalho no hospital, lá eu atendo os funcionários na medida do possível e porque eu tenho que esperar ele estar disponível. Então não é sempre que estão, né? E no freelance eu atendo as pessoas que me chamam e faço eventos também com a massagem. Com a massagem Quick, que é sentada na cadeira. E eu atendo, que eu sou formado, tenho a formação técnica em massoterapia, atendo na maca também. E amo o que eu faço. Legal. Eu tive muita dificuldade com a massagem, porque eu sou uma pessoa que falo muito, né? Aqui eu comecei meio nervoso, agora eu tô mais solto, né? Porque na massagem você tem que concentrar, sentir a respiração da pessoa, procurar falar menos, então... Respeitar o momento da pessoa que está buscando. Eu tive muita dificuldade com isso no começo, porque eu sou uma pessoa que fala pelos cotovelos, então... Mas eu aprendi a trabalhar um pouco isso. Não 100%, mas sei trabalhar um pouco isso. Cara, deixa eu até fazer uma pergunta de curioso, que com certeza ela deve passar na cabeça de muita gente que está ouvindo, né? Porque quando fala de alguém que não enxerga, aí... todo mundo já fala, não enxerga, então compensa. Os outros órgãos dos sentidos, né, as outras sensações afloram, desenvolvem um pouco mais e entra com aquele pensamento de que o tato se desenvolve muito mais, essas outras coisas. Como que é para você em percepção, assim, do ponto de vista, você sente que te ajudou de alguma maneira na massoterapia ou isso é mais balela e é mito... sabe, folclore popular? É os dois, ao mesmo tempo, né? Porque eu acredito que quem receba a massagem de um deficiente visual e receba de uma pessoa que enxerga, de repente a avaliação dele pode ser parecida ou não, é meio complexo. Mas eu acho que me ajuda bastante e tem um pouco de mito, sim. Tem um pouco de mito, porque às vezes exagera que acha que o cego é super-herói em tudo, porque não enxerga, aí a percepção nossa é um pouco diferente, é um pouco mais aguçada em relação a quem está próximo, eu acho que até um pouco de energia também, a gente consegue sentir isso e conseguir travar um filtro disso para não levar para casa, porque a gente trabalha com várias pessoas, você trabalhando com o público, vocês trabalham também como fisioterapeuta, então vocês sabem um pouco disso, né? Então a gente procura filtrar mais, eu consigo filtrar bastante essa carga de energia negativa, né? Que às vezes tenta atrair para dentro da gente, né? Pô, que interessante. Caramba. E porque assim, do ponto de vista fisiológico, o que a gente sabe é que a gente tem um limite de atenção, né? Como se fosse um funil, não dá pra gente prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. E como a gente vai filtrando essas informações, talvez na ausência da visão é um distrator a menos, então talvez fique um pouco mais fácil você ali se dedicar a um outro canal sensorial, mas isso com certeza tem um limite, né? E não só tem um limite, como também você se adapta a isso, porque essa passa a ser sua condição natural, né? Exatamente, a gente acaba tendo mais percepção por não enxergar, né? Que a percepção é o ato de ver através dos sentidos, então a gente trabalha bem melhor a percepção do que uma pessoa que enxerga, que fica na zona de conforto, tá vendo tudo, né? Sim, com certeza. Vamos lá, Isel, indo pro atletismo, cara. O que o pessoal que tá em casa, enfim, tá escutando nosso podcast aqui, em grande parte são profissionais da saúde, fisioterapeutas. O que é relevante essa galera saber sobre as adaptações necessárias do esporte, assim, pro caso de pessoas com deficiência visual? Para nós, deficiente visual, eu sou cego total, né? E preciso de uma pessoa que enxergue para ser meu guia durante o treino, durante a corrida. Atualmente eu faço meus treinos na escada do condomínio onde eu moro, ou então na esteira lá da academia. Então, isso foi influência da pandemia aí, que atrapalhou bastante nosso desempenho em relação aos treinos. E acabou ficando, né? Que tá parecendo um home office, que veio para ficar e tá causando na vida de muita gente. Somente nós, massoterapeuta.
que a gente é prestador de serviço, aí as empresas não estavam chamando tanto, agora voltou, graças a Deus, por conta do home office. Aí voltando a falar do atletismo, as adaptações são a cordinha, que a gente precisa de uma cordinha, eu devia ter trago uma para dar como exemplo aqui, é um cardaço, isso é uma coisa bem simples. Bem simples, nada muito difícil. Exatamente, o professor Rafael está aqui, eu treinava no Centro Olímpico. Olha lá vem a história, história. Essa é boa. E tive um entorse no pé. Pode entrar nesse assunto agora? Podemos vocês entrar. Tá legal. Nessa. A gente está entrando nessas adaptações, né? Então, aí eu tive um entorse treinando lá. E ele fez o tratamento no meu tornozelo. Por sinal, um ótimo tratamento, à base de choque, pancada, tortura pura. 5 estrelas. 5 estrelas. Foi. O pessoal vai achar que eu torturei mesmo, né, cara? Deu choque sim, viu? Isso faz parte do processo, mas foi um tratamento muito bom. Não tenho o que reclamar, tô vivo ainda, ele deixou vivo. Tá vivo e o pé tá inteiro, Tá né? inteiro. Não adianta só tá vivo. E continuo correndo, viu, galera? Só para vocês saberem. Quem acompanha o meu canal sabe que eu tô correndo. Então, professor, aí o Rafael fez esse tratamento no meu pé e treinava comigo. Ele pegava a cordinha, né? Israel, acho que ele também precisava correr, que ele tava meio fortinho na época. Aí arrumou a desculpa, vamos lá, para ver se o tornozelo tá bom mesmo. Né? Fortaleceu, né? Sabia. Faz parte da resenha isso. Faz parte da resenha. Você viu só como que a pessoa não precisa enxergar pra saber que eu tava fortinho mesmo, né? Impressionante, né, cara? De fato. Aí ele corria Depois comigo. Você me conta como é que faz pra saber se a pessoa tá fortinha. Acho que só no palpar, assim, já dá pra ter uma ideia, né? Galera, eu fiquei impressionado, pra vocês, professores, fisioterapeutas, como que ele aprendeu muito rápido. Ele disse que nunca tinha guiado, não sei, acho que é mentira. Não, nunca mesmo. Inclusive nunca mais guiei, foi minha única experiência. E nessa experiência, eu falei 2 comandos para ele. Se vier a lombada, você estende a sua mão que tá a cordinha. E dá elevando a mão, na hora eu vou perceber que tem a lombada. E ele sabia o grau certinho da lombada, o local bem em cima, assim, ele levantava a mão, eu já dava passada, a gente passava a lombada e continuava correndo o mesmo ritmo, na mesma passada. Né? Então, para mim, assim, foi impressionante. Tinha degrau no pedaço que a gente passava e ele conduziu muito bem, não consegui chutar ele, nem derrubar ele nenhuma vez. Ele muito bem mesmo, parabéns. Ele que te derrubou, né? Não podia, né? Porque ele tava fazendo um tratamento no meu tornozelo. Se ele me derruba, ia ficar muito mal, porque ele tava com os alunos lá na sala, né? Então, ele vai deixar mais pra frente isso. Muito bom. Então, beleza, chegamos num ponto que a pergunta foi, né, o que o pessoal precisa saber. Uma das coisas uma das adaptações é o guia, né, junto com a cordinha, e que ela possui os comandos específicos. Você citou um que é elevar a cordinha para a lombada. Me recorda dos outros que eu já não me lembro. Então, um deles é o guia correr mais que o deficiente, porque ele precisa falar, né? Ele precisa dar comando. Então, não era o caso do Rafael, mas a corrida era bem leve. Mas tudo bem, eu também estava um tempo parado porque eu estava em tratamento, mas o guia tem que correr mais que o deficiente. Senão ele que vira o limitador da história, né? E normalmente o caso que ele não pode ficar sem avisar quando a curva é para a direita, porque a direita minha, se ele não avisar, o guia fica em qual posição no seu caso? Fica a sua esquerda? Fica sempre à minha esquerda. E isso varia de corredor para corredor. Não é uma regra, né? Como eu tava falando, a curva pra direita, se ele não avisa, aí ele aqui na minha esquerda, eu vou pisar nele. Ele vai vir pra cá e eu vou pisar nele. Então eu vou jogar ele pra longe. Normalmente ele não fica sem avisar, ou dá o comando pra ele me empurrar, abrir o braço assim, me empurrando e avisando que é a curva pra direita. Então também tem comandos que não são fechados, assim, é definido entre guia e atleta. Exatamente. Jeito, né? Tanto é que na pista ele não precisa falar, porque a curva é para a esquerda e a cordinha me puxa. Sempre, né? Exato. Aí a cordinha me puxa quando ele vira para a esquerda. E o que, no seu caso, né, enfim, fica na esquerda por conta da pista. A pista é geralmente o que define o guia ficar na esquerda. Por exemplo, o atleta corredor com deficiência visual que não faz pista, que faz só corrida de rua. Ele, por acaso,
poderia ter o guia à direita? Tipo, Poderia. O que poderia. define isso, o lado do guia? É preferência pessoal. Preferência pessoal, mas acho que 80% é sempre Vai estar na na esquerda por conta da pista. Quando está na direita, o guia, o deficiente tem baixa visão e tem controle para correr. Tipo assim, é definido assim, T11, que é pista T11, acho que é em inglês essa nomenclatura, aí T11 é cego total, T12 é uma baixa visão que vê vultos, agora T13 ele já não precisa de guia, ele já corre sozinho, pode correr sozinho se ele quiser. Tá. Pô, isso é interessante, porque como que costuma dar a inserção da maioria dos atletas? No seu caso, você foi primeiro da pista para a rua, né? Sim. Geralmente é esse o processo ou a maior parte das pessoas com deficiência visual já vão para a rua direto? Como que costuma ser essa história? Não é regra, mas a maioria começa sempre na pista. Na pista. Na pista mesmo. Acho que uma outra coisa, rapidinho, uma outra coisa que talvez seja importante também, nessa questão da sincronia, né, do guia com o atleta. Cadência talvez seja uma coisa mega importante, né, Israel? A cadência de um tá bem compassada com a cadência do outro, né? Não sei se é de fato. É isso sim. Atualmente eu corro com o Tio Barba. Mas vamos falar um pouquinho do Tio Barba aqui. Ele pediu para mim falar dele. A ordem aqui foi dada, a gente vai obedecer, né? Então, o Tio Barba, ele tem 69 anos. Ele não gosta nem que fale a idade dele, porque ele deu uma reportagem. Já falou. A gente fez uma matéria pra Globo e o cara falou que ele tinha 79. Eu tenho 69, ele é louco. Só porque eu chamei ele de gordo, ele ficou nervoso e me chamou. Então eu já vou tomar esse cuidado aqui com o Tio Barba, que ele não gosta muito. Então, mas aí a sincronia com o Tio Barba me guiando é maravilhosa. E eu costumo deixar a corda sobrando na minha mão, eu vou enrolando aqui, e conforme for o espaço, se eu perceber que está muita gente, eu enrolo e me aproximo dele, porque a percepção nossa é o sentido que a gente estava falando quase agora, sensorial da audição, né? A gente começa a ouvir as passadas, a elite se aproximando, aí eu diminuo a cordinha para estar mais próximo dele. E a sincronia é muito importante sim, Rafael, porque se a gente tem que trabalhar correr com movimentando o braço. E a ideia é o meu movimento acompanhar o dele. Nem sempre isso acontece, mas tem que ter um movimento de braço. Às vezes eu falo com ele, mexe o braço, Tio Barba. Às vezes ele dá uma parada de braço e ele fala a mesma coisa pra mim. Então é uma coisa que às vezes é involuntária. Se um tá mexendo, o outro não tá, a corda estica quando não é pra esticar, às vezes dá até a percepção. Toma um tranco, às vezes dá até a percepção de que ele tá mais longe do que ele está de fato, mas pela falta de movimento do braço. Eu acho que eu cortei alguma pergunta sua, né, Fernando? Não, mas, cara, seguindo uma linha super boa. Vamos seguir porque eu também esqueci o que eu ia perguntar e foi até melhor. Mas, cara, isso é legal porque realmente se não tem essa sincronia, eu imagino que deva ir dando tranquinhos, né? Deve ficar uma corrida desconfortável, não sei como que fala, de ser conduzida, né? Começa a sentir dor na lombar, travar o braço, sentir dor nas pernas também. Não, então... e é isso que você comentou mesmo, tipo, os tranquinhos. Você acabou de comentar, o movimento de pernas, ele se alterna ao movimento de braço. Você tá tomando tranquinho ali. Cara, isso bagunçou o braço, pode bagunçar a perna. Exatamente. Né? Então, uma influência de alteração na movimentação do braço natural, gerando uma alteração na cadência de membro inferior e na mecânica também. Exatamente. Falando assim, parece uma coisa muito simples, mas não é. Bastante informação. Porque você tem que pensar, tem que movimentar o braço, tem que correr, respirar ainda nisso tudo. E não pisar no outro. E não pisar no outro, exatamente. E para ele, então, tem que fazer tudo isso e ainda avisar, curva, lombada. Então, direita, esquerda. E esse é até outro ponto interessante, porque, muita gente corre que é pra não pensar em nada, né? Então, sei lá, a galera que corre pelo prazer de esvaziar a cabeça e tudo mais. E nesse momento você tá colocando coisa na sua cabeça. São vários pontinhos de atenção que tem que ter também. Exatamente. Tem uns que correm pra esvaziar a cabeça e pra atrapalhar os outros, que põe um fone igual a gente tá aqui, ó.
Aí a gente começa a gritar, licença, abre pro cego, e ninguém sai da frente, e vai dando desespero, ao deficiente, e vai travando, a gente quase chutando o calcanhar da pessoa. Aí quando vai ver, tá com fone no ouvido, não um headphone assim, mas um fone bem discreto, que a gente, quem tá passando do lado, aí o tio Barba fala, ixi, tá com fone no ouvido e não escuta, aí põe a música bem alta, e que é o que você falou, tentando esvaziar a cabeça. Eu vou falar aqui, ó, publicamente, sou contra. Correr prova de corrida com fone tá errado, porque você tem que ouvir, você tem que sentir a prova. Eu tô falando mal aqui de uma pessoa em específico, Nicolas Roselli. Não consegue, ele só fez a maratona primeira dele sem fone porque era proibido. Mas senão ele corria de fone. Ouviu aí, Nicolas? Não fica causando não aí. Toma essa chamada. Toma. E pelo jeito aí é o cego gritando com surdo. Exatamente, exatamente. Pode crer. Literalmente. Com a chance de dar certo, né? Nenhuma, tem que passar por cima. Isso que eu ia falar, agora vai. Solta aqui pra gente. Não tem ninguém mais ouvindo, o pessoal desligou o podcast nesse momento. Sim. Você já deu uma trombada aí de propósito nesse cara que não tava ouvindo? Não, nunca dei. Já derrubei algumas pessoas, mas eu fico com um remorso tão grande, porque a gente tá ali pra correr. Sim. Uma vez já tomei até uma copada nas costas, o cara com um copo de água mandou bem nas minhas costas. Que isso? Só porque eu chutei o calcanhar dele, levantei ele lá em cima e dei 2 cotoveladas. Não, ele lembrou da época do futebol dele. Foi. Ele falou, as 2 cotoveladas foi exagero. Tô com saudade do futebol. Que eu subi, mas não foi culpa minha nem dele. O guia se desconcentrou e eu correndo, né, já era próximo da chegada. Então eu tenho mania de querer dar sprint, achar que tá no gás todo, e acelerei na hora errada. E eu quase subi no calcanhar dele, assim, quase na panturrilha, assim, deu um pisão bem, uma entrada feia de futebol. E ele não parou para calcular se era um cego ou não, né? Ele foi no desespero. Aí o meu guia queria ir para cima dele na época. Até inclusive esse guia, eu não vou falar o nome dele, mas ele me guiando, teve uma hora que ele se cansou muito. Alguém passou e bateu no ombro dele e falou, parabéns, ceguinho, você tá correndo bem. Aí ele pegou e xingou um palavrão na hora, o ceguinho é ele, seu pô. Muito bom, mas também imagina a situação do cara que tomou o pisão e não tá entendendo nada, né? Verdade. Agradecemos a todos que acompanharam o podcast até aqui. Deixe um joinha para fortalecer a amizade. E quem não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Aguardamos a todos no segundo episódio. Vou deixar na descrição do vídeo as redes sociais do Movimento em Foco, o link do canal no YouTube e o link do Instagram. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe.